Hoje eu trago mais um caso aqui para vocês sobre aqueles fatos inexplicáveis. Só que o que aconteceu comigo nesse vídeo que eu vou relatar agora, aconteceu, gente, na minha fase de adolescente, assim. E foi dali para frente que eu comecei a ficar muito intrigada com isso, sabe? A coisa acontecer da maneira que acontece. Então, o relato que eu vou trazer aqui disso é mais um fato que não tem explicação. Isso aconteceu na minha adolescência. E para vocês verem, né, como que é essa coisa de perseguição espiritual. Eu vou colocar espiritual porque eu não conhecia aquele cara, sabe? Então, eu não conhecia e o negócio foi. Então, dá para entender que é uma perseguição espiritual. Vamos então ao meu depoimento. Eu era adolescente quando isso aconteceu. Uma certa vez, eu estava no barzinho há muitos anos, tá, gente? Eu era adolescente há muitos anos atrás. Eu estava no barzinho com os meus amigos e a gente ficou assim por volta de meia-noite nesse bar. Depois o bar fechou e naquela época tinha trailer que amanhecia aberto, né? Amanhecia assim, aberto até de madrugada. Então, como o bar ele fechava meia-noite, a gente então decidiu, nós decidimos ir para esse bendito trailer de lanche. E nós fomos, porque naquela época, nos anos 80, não tinha essa coisa que tem hoje, né? Muitos bares, muitos lugares abertos à noite, vai até de madrugada, não tinha isso. Naquela época era um barzinho, dois, e que amanhecia, porque o bar que a gente frequentava, esse barzinho, ele praticamente fechava as portas às 7 da manhã. Só que nessa noite, nesse dia específico, o bar ele iria fechar meia-noite por conta de um compromisso que o dono do bar tinha. Então a gente decidiu ir para o trailer, né? O trailer ficava aberto até às 5 da madrugada. E como eu falei para vocês, na década de 80 não tinha muitos ambientes que amanhecia aberto. Então a gente foi para lá. Gente, para vocês verem como que é isso. A gente chegou naquele trailer, tinha muitas pessoas lá e nós pegamos uma mesa e ficamos lá esperando, né? Tinha um moço que vinha atender a gente e então alguns dos meus amigos foram lá, pegaram cerveja, voltou e sentou na mesa e eu estava ali sentada na mesa. Gente, mas eu nem bem acabei de chegar, sentar ali. Vocês acreditam que sai um cara de uma mesa? Eu nunca vi aquele abençoado. Quando eu cheguei, eu vi que ele ficou olhando muito para mim. Mas não era aquele olhar assim de admiração, aquele olhar de paquera, nada. Era um olhar de raiva, sabe? Um olhar assim de ódio. Eu senti pelo olhar, sabe? Eu vi a maldade, o mal ali no olhar dele. Então, quando eu olhei para ele estava fixado olhando para mim, mas com aquela ira, sabe? Com aquele ódio. Eu achei estranho, tanto é que eu nem olhei mais para ele. Eu parei de olhar e não comentei nada com os meus amigos e nem demorou muito. Vocês acreditam que o cara, ele saiu da mesa onde ele estava, ele veio até onde a gente estava? Ele olhou bem na minha cara, sabe o que ele falou para mim? Eu fiquei passada, gente. Ele olhou para mim e ele falou, eu tenho vontade de arrebentar a tua cara aqui agora. Ai, que ódio que eu tenho de você. Mas ele falou aquilo, gente, de uma maneira transformado, virado assim no cão, para vocês terem uma ideia, sabe? Ele falou aquilo com muito ódio. Parecia que assim, no olhar dele, tinha uma coisa muito maligna, sabe? Uma coisa perversa, é o que eu posso falar diante da minha visão como médium.
eu via assim um mal através daquele olhar, sabe? E ele fixo falando comigo daquele jeito, com aquela fúria, com aquele ódio, querendo me pegar, sabe? Na hora que ele falou aquilo, os meus amigos, então, eles tomaram a frente, claro, né? Um deles falou, opa, espera aí, o que está acontecendo, sabe? Já entrou na frente. Aí o outro rapaz que estava com ele, os outros rapazes que estavam com ele naquela mesa vieram, pegaram ele pelo braço, tirou dali, porque viu que não tinha sentido aquilo. O cara levantar de onde ele estava, vir me insultar, a ponto de querer me agredir do nada. E detalhe, eu nunca vi aquele sujeito, não conhecia, sabe? Então, logo veio na minha mente essa coisa pelo lado espiritual. Na época que isso aconteceu, eu já tinha desenvolvido a minha mediunidade, eu frequentava a mesa branca na época, né, o espiritismo, o kardecismo, então eu já tinha desenvolvido a minha mediunidade nessa linha de trabalho, e naquele momento eu pude entender que se tratava de um espírito, né, se tratava de uma perseguição espiritual. Eu tive essa clareza ali diante desses acontecimentos. Eu era muito jovem, gente, mas eu tinha um amadurecimento espiritual muito grande. Tanto é que para mim não foi difícil de entender que se tratava de uma perseguição espiritual. Entendi aquilo numa boa. Então, os amigos dele veio, tirou ele da mesa, levou para a mesa no qual ele estava. Gente, e vocês acreditam que aquele cara, ele não tirava o olho de mim? Ele não tirava o olho de mim, eu estava incomodada, eu estava com medo, para falar a verdade. Para ser bem sincera aqui para vocês, eu estava com medo, eu estava com muito medo de ficar naquele trilho, porque eu tinha medo de ser agredida, sabe? Eu não sei o que aquele cara poderia fazer. De repente poderia até arremessar uma cadeira em cima de mim, vai saber, não é verdade? Porque quando uma pessoa ela está assim tomada pela influência de um espírito, gente, as coisas acontecem, ou para o bem ou para o mal, sabe? A coisa ela vai mesmo para agressão e pancadaria, sabe? Eu não duvido disso. Então, a minha atenção, a minha preocupação era de que a coisa partisse para uma coisa mais grave, porque ele ficou assim vidrado olhando para mim, ele nem piscava. Sabe quando tem aquele animal assim em caça, esperando o momento certo para dar o bote? Seria mais ou menos isso, para vocês entenderem. Eu acho que ele estava esperando o momento certo para avançar em mim, ou para jogar uma cadeira em mim, eu sei lá o que ele poderia fazer. Ele estava sobre a influência de um espírito que estava me perseguindo. Então, o que esse espírito poderia induzir ele a fazer comigo ali? Então, diante de várias suposições, eu achei por bem eu sair dali. Tanto é que eu pedi para os meus amigos, eu falei que eu não estava me sentindo bem, eu não estava bem com aquela situação, eu não estava confortável, e eu queria sair dali, eu pedi para eles me tirar, me levar embora. Eu não queria ficar porque eu sabia, eu sentia que não ia dar muito certo, não ia acabar bem aquilo. E eu senti claramente que aquele cara, ele ia me agredir, ele ia me machucar, ia me bater, alguma coisa ele ia fazer muito grave comigo, na frente de todo mundo, porque ele estava sobre a influência de espíritos, né? Então, para evitar o pior, eu tive então a intuição de que era melhor que eu saísse dali e fosse embora para casa. E eu falei para os meus amigos que eu não estava confortável naquela situação, e que se algum deles pudesse me levar até a metade do caminho ou até na minha casa, porque eu não queria ficar lá. E passava da meia-noite, né? Passava da meia-noite. E um deles, então, se propôs a me levar embora e me levou. Me deixou na porta da minha casa e assim eu acabo esse relato.
Então eu evitei o pior e eu fui embora para casa. E esse relato acaba agora. E então é isso, gente. É mais um fato inexplicável. E esse foi a primeira vez que isso aconteceu. E depois outras vezes também, né? Conforme o decorrer do tempo, as coisas foram acontecendo. E acontece até hoje, né? Seja na visita na casa de alguém que eu vou fazer, às vezes eu sou insultada por espírito, às vezes eu sinto coisas, vejo coisas, né? Então, é isso, é a mediunidade, faz parte da minha vida, faz parte da minha mediunidade. Eu só sei dizer uma coisa para vocês, olha, passar por perseguição no plano espiritual é para acabar. Agora, passar perseguição pelo plano espiritual é para acabar mais ainda. É para acabar mais ainda porque você não tem controle da situação, né? Aqui no plano físico, ainda a gente dá um jeito, né? A gente pode buscar leis, pode se defender, e no plano astral? No plano astral, aí o bicho pega, né? Porque não tem como se defender, não tem como ver, não é tudo que a gente consegue ver, que a gente consegue evitar. Eu, graças a Deus, como eu já falei, a minha mediunidade ela é muito aflorada, né? Eu sou sensitiva e tudo mais. Quando alguma coisa está dando errado no ambiente, gente, eu já caio fora porque eu sei que vai sobrar, sabe? Mas é difícil de você evitar, sabe? Evitar problemas assim que eu falo. Quando envolve esse tipo de situação, é difícil você confrontar, na verdade. Não é nem evitar, porque não tem como evitar. É difícil você confrontar, porque você confrontar um espírito, você não sabe o que isso pode levar, aonde isso vai parar. E com certeza, diante das minhas experiências, eu falo aqui para vocês, a gente sempre leva pior. Quando se trata de espírito, quando se trata de ataque espiritual vindo do astral, minha filha, você, sinceramente, você está ferrada, literalmente ferrada, não tem o que fazer e você leva sim a pior. É o que eu falo, diante das minhas experiências, tá? Então é isso. É um fato que eu não consigo evitar, mas eu consigo perceber. E eu percebendo, eu não dou chance para o negócio ir muito mais além. Eu já corto o mal pela raiz. Isso é o que eu posso falar para vocês, graças à minha intuição e à minha percepção diante dos acontecimentos, né? Os meus guias espirituais sempre muito atentos e me alerta de tudo. Então, sendo assim, eu acabo meio que evitando muitos problemas. Mas é complicado, né? É complicado. Eu sou uma pessoa muito perseguida, tanto no plano material, quanto também no plano do astral. Ai, gente, vai entender, né? O que será que eu fiz em outra vida? Pelo amor de Deus. Qualquer dia eu faço uma regressão de vidas passadas para entender melhor sobre essas perseguições espirituais. Quem sabe, diante destas minhas vontades de realizar regressões de vidas passadas, quem sabe, né, eu faça isso, amadureça a ideia, faça isso e eu trago e compartilho aqui com vocês no canal. Quem sabe, não é uma promessa, tá? Quem sabe, talvez eu faça, talvez eu não faça, não sei. E é isso. Beijo.